Mistérios de Terramar. Capítulo 161. 14 de agosto, 9º ano da travessia. Minhas alucinações auditivas têm piorado ultimamente, mas o médico disse que não há muito que ele possa fazer a respeito. Felizmente não causou muitos problemas. Vai passar se eu aguentar um pouco e não tiver nenhuma alucinação visual. Já faz 2 meses desde minha conversa com o Papa da Divine Light Order. Um me informou que seus reforços chegarão no próximo dia ou 2. Também perguntei a um como eles treinam seus discípulos para voar. Se os outros pudessem adquirir essa habilidade, os louva-a-Deus não teriam chance de nos parar. Infelizmente ele disse que a habilidade era incrivelmente difícil de aprender ou dominar. Ele disse que potenciais Skywalkers eram enviados para uma de suas ilhas desde muito jovens e criados pelos nativos locais daquela ilha em particular para adquirir o poder de levitar. Pensei em uma abordagem alternativa. Vou experimentar quando os suprimentos deles chegarem. Estamos muito incapacitados e em desvantagem sem a capacidade de nos mover livremente nesta batalha. A ilha está florescendo. As docas estão sendo construídas com mão de obra completa. As bananeiras também estão brotando. Com a terra fértil abundante aqui, acredito que teremos uma colheita farta no ano que vem. Gancho. O zumbido baixo da buzina do navio soou através do oceano. O batimento cardíaco de Charles acelerou em antecipação. Eles finalmente chegaram, pensou Charles. Deixando cair sua caneta, ele saiu correndo dos aposentos do capitão e foi até o convés de popa do Narvale. A visão majestosa diante dele fez seus olhos se arregalarem em descrença. O mar diante dele estava coberto de navios de vários tamanhos. Os 16 navios enormes no coração da congregação naval se destacavam com sua tonalidade dourada brilhando sob os raios do sol. Eles eram todos recipientes da ordem da luz divina. Devido à ausência de um cais apropriado, os navios colossais não tiveram outra escolha senão ancorar-se mais longe nas águas mais profundas. A tripulação embarcou nos barcos menores e remou em direção à ilha. Cada discípulo da Divine Light Order reagiu da mesma maneira ao ver o sol. Charles estava bem preparado dessa vez e conseguiu salvar os recém-chegados de morrerem sob os raios letais. À medida que o fervor extremo dos discípulos começou a diminuir, Charles avistou o líder da frota, o Papa. Ele parecia exatamente com a estátua que testava mentiras. Governador Charles, nos encontramos novamente. Você não esperava que eu viesse de verdade, esperava, disse o Papa enquanto soltava uma risada. Sua comitiva de assessores e conselheiros o seguia de perto. De fato, você não estava na Divine Light Gran Catedral? Como chegou aqui tão rápido? Charles perguntou. O Papa soltou outra risada. O verdadeiro poder da ordem está muito além da sua imaginação. Temos nossos métodos. A propósito, você se lembra daqueles piratas na ilha Esquivater? Charles ficou momentaneamente atordoado com a pergunta antes de responder. E eles? Você não precisa mais se preocupar com eles atacando você. A ilha pertence à Divine Light Order agora. Eles realmente conquistaram a ilha do 134? Charles sabia que não seria uma tarefa fácil enfrentar 134, que era o governante de Soton. E quem sabia quantos reis eles tinham? Pela primeira vez, Charles sentiu que tinha tido um verdadeiro vislumbre do poder impressionante da Divine Light Order. Não é de se espantar que os piratas não tenham vindo para nos causar problemas. Eles foram erradicados. Charles pensou, mas essa não era a questão mais importante em questão. Chega de divagações. Você já pensou em uma maneira de lidar com os louva-a-Deus lá em cima? Charles perguntou em voz alta, sua expressão tensa de tensão. Não se preocupe. Para retornar ao reino de Nosso Senhor, a Ordem mobilizou todos os nossos recursos para esta missão. E para nos ajudar em nossa jornada ascendente, convidei especialmente o governador Svan das Ilhas Albion. Disse o Papa e gesticulou para um homem corpulento e ostensivamente vestido, parado ao lado dele. O homem cumprimentou Charles com um ar de arrogância, erguendo sutilmente o queixo. Bela ilha aqui, garoto. Se não fosse pela proibição de 3 anos da Associação de Exploradores de tomar ilhas à força, eu tomaria este lugar para mim. No momento em que suas palavras caíram, olhares de fúria da tripulação parada atrás de Charles caíram sobre o homem. Esta ilha era o santuário deles, sua posse mais preciosa. A audácia desse homem em proclamar descaradamente sua intenção de roubar sua nova casa foi uma afronta que eles não conseguiram suportar. Charles olhou calmamente para o governador Svan. Ele sabia que a Ilha do Homem, Albion Isles, era uma ilha com uma longa história e também era conhecida como a Ilha da Maquinaria. Não era a maior ilha, mas era a ilha mais poderosa dos mares do norte. A primeira turbina a vapor no mar subterrâneo foi inventada por um morador das Ilhas Albion. Apesar de tudo isso, Charles não conseguia compreender por que o Papa havia convidado esse homem para sua jornada em direção ao mundo da superfície. Depois que Charles expressou sua confusão, um sorriso orgulhoso apareceu no semblante do governador Svan. Espere e veja. Esta é a mais recente invenção da Academia de Ciências da nossa ilha. Eu estava planejando usar esta arma em nossa futura batalha com Vereto, mas já que o Papa me convidou pessoalmente aqui, vou oferecê-la para ajudar você primeiro. O Papa riu em resposta. Por favor, fique tranquilo, Sr. Svan. Ajude-nos desta vez e você está livre para pedir à nossa ordem qualquer favor no futuro. Sam assentiu com um sorriso. Ele levantou a mão direita e estalou os dedos. Momentos depois, um rugido estrondoso ecoou de um navio a vapor distante. Logo, Charles viu a verdadeira identidade da suposta arma da qual Svan falou.
Era um helicóptero, não, uma versão rudimentar de um helicóptero. Svan examinou a multidão surpresa com um olhar presunçoso. Ele viu que suas mandíbulas estavam escancaradas e seus olhos estavam arregalados em descrença. Até ele ficou surpreso quando viu a máquina pela primeira vez, muito menos aqueles de ilhas menos avançadas tecnologicamente. No entanto, ele logo percebeu a expressão nada impressionada de Charles em meio ao mar de rostos atônitos, e foi uma visão que irritou Van particularmente. Conforme a máquina gradualmente se aproximava, Charles notou mais detalhes com sua visão aguçada. Para reduzir o peso geral, as conchas externas dos helicópteros foram descartadas. Embora a estrutura interna parecesse mal montada, a inclusão de metralhadoras rotativas montadas no helicóptero aumentou significativamente o poder de combate da embarcação. Charles assentiu em aprovação. Ele estava cético sobre lutar contra aqueles louva-a-Deus monstruosos com os dirigíveis. No entanto, suas chances de sucesso tinham disparado graças a esses helicópteros. Uma após a outra, as aeronaves pertencentes à Ordem da Luz Divina foram descarregadas na praia, e multidões de discípulos começaram a vestir seus trajes de borracha escura. Enquanto os preparativos estavam em andamento, Charles também não ficou parado. Ele se aproximou de um e perguntou: "Você trouxe o que eu pedi?" Um assentiu, e um grande traje de borracha preta foi logo apresentado a Charles. Era notavelmente diferente dos que os discípulos da Ordem estavam usando. O que foi apresentado a Charles era grande demais e tinha asas. No momento em que Charles os notou inflando os balões para os dirigíveis, ele pegou o traje e mergulhou no mar. Momentos depois, um morcego grotesco vestido com um traje de borracha preta emergiu da água. Charles voou para a luz do sol. Instantaneamente, sons crepitantes como carne em uma chapa quente acompanharam a dor agonizante queimando seu corpo. Mas diferente de antes, ele não explodiu em chamas. O traje estava funcionando, de certa forma. À medida que os dirigíveis levitavam um após o outro, a extensão acima da Hope Island ficava cada vez mais congestionada. Pelo menos 50 a 60 helicópteros e centenas de dirigíveis pairavam no alto. Essas forças estarão sob meu comando. Não há problemas quanto a isso, certo? Charles perguntou ao Papa. Um sorriso apareceu no rosto do velho homem enquanto ele olhava para o morcego monstruoso diante dele. Criança, isso não será um problema. Com uma frota tão formidável, o resultado seria mais ou menos o mesmo, independentemente de quem estivesse no comando. No entanto, tenho outra pergunta e espero que você me esclareça. O que é? Ouvi dizer que você vem da Terra da Luz. É mesmo? Você acreditaria se eu dissesse que sou do mundo de cima? Claro que sim. Você esqueceu? Eu consigo discernir entre verdade e mentira. Naquele momento, Charles sentiu um sutil tremor no ar próximo ao seu ouvido. Dispersem-se. Perigo. Charles gritou um aviso para sua tripulação enquanto recuava rapidamente. A maioria conseguiu atender ao aviso antecipado e se dispersou antes que uma pedra meteórica do tamanho de uma pequena colina caísse do céu. Ela colidiu com duas aeronaves, rasgou um abrigo de palha e finalmente esmagou os infelizes indivíduos que não conseguiram escapar a tempo. Capítulo 162. Uma pedra colossal se chocando contra o chão de uma altura tão significativa criou um terremoto. Os abrigos de palha nas proximidades desabaram, e sem nenhum abrigo para protegê-los dos raios letais. Aqueles que não conseguiram fugir a tempo caíram de bruços em um sono eterno. Charles olhou para cima. Ele viu uma estrela falsa familiar brilhando acima de suas cabeças através dos raios ofuscantes. A luz da estrela desapareceu. Momentos depois, uma pedra enorme caiu na ilha. Charles voou alto no ar e gritou: "Todos, sigam-me! Aqueles monstros lá em cima sabem que estamos planejando um ataque. Eles possuem inteligência significativa. Precisamos detê-los agora." Com um poderoso bater de suas asas de morcego, Charles ascendeu em direção à fenda. A frota de dirigíveis e helicópteros o seguia de perto. Conforme ele se aproximava da fenda, Charles conseguia ver as estrelas falsas como elas realmente eram. Os louva-a-Deus se agarravam ao terreno rochoso em uma formação semelhante a uma flor. Seus abdômenes irradiavam uma luz luminescente e bruxuleante. Conforme seu brilho pulsava mais rápido, ele escureceu abruptamente, e a área que eles cercavam se libertou do terreno. O enorme pedaço de rocha então trovejou em direção à ilha. Os louva-a-Deus espalhados se reuniram mais uma vez na tentativa de derrubar outra pedra, mas Charles não permitiria que eles atirassem outra vez. O morcego enorme mergulhou sob os louva-a-Deus e abriu sua bocarra monstruosa para soltar um grito agudo. O som interrompeu as ações dos louva-a-Deus enquanto eles apressadamente protegiam seus abdômenes brilhantes com suas carapaças. Brandindo seus membros dianteiros afiados como foices, eles investiram contra Charles. Charles imediatamente cessou seu grito bestial e recuou. No entanto, os louva-a-Deus se moveram muito mais rápido do que ele. Assim que estavam prestes a se aproximar dele, uma saraivada de balas veio de baixo. Dada. Faíscas voavam incessantemente enquanto os helicópteros apontavam suas armas para os insetos gigantescos e disparavam uma chuva de balas em sua direção. Apesar da velocidade ágil, vários louva-a-Deus não conseguiram desviar do ataque de projéteis e foram atingidos. O poder de fogo da minigun superou em muito de qualquer pistola de mão, suas balas rasgando os insetos e deixando um rastro horrível. Com o som de um galho quebrando, Charles cravou suas presas afiadas no último louva-a-Deus sobrevivente e rapidamente arrancou sua cabeça. Continue.
Charles comandou enquanto se pendurava de cabeça para baixo no terreno rochoso e gesticulava em direção à fenda com uma asa. Os dirigíveis e helicópteros ajustaram seus cursos e se moveram na direção que ele indicou. Claramente, os louva-a-Deus não ficariam parados e permitiriam a ascensão dos humanos. Eles emergiram da fenda como vespas saindo de uma colmeia e atacaram Charles e seu grupo. Ao romperem a linha de fogo das metralhadoras, a primeira batalha aérea na história do mar subterrâneo começou na extensão da Ilha Hope. Um helicóptero disparou uma saraivada de balas contra um louva-a-Deus que se aproximava e conseguiu destruir o exoesqueleto do inseto. Assim que parecia vitorioso, uma sombra escura surgiu abruptamente atrás da aeronave. Com um rápido brilho de luz fria, a maquinaria de aço foi cortada em duas metades tão facilmente quanto rasgar uma folha de papel. Antes que o louva-a-Deus pudesse saborear sua emboscada bem-sucedida, um projétil sólido foi disparado do canhão de uma aeronave próxima e destruiu mais da metade de seu corpo. Com o ar acima transformado em um campo de batalha, criaturas caídas e feridas choveram na terra abaixo. O caos reinou, uma sinfonia de tiros, gritos angustiados, explosões de artilharia e o zumbido de hélices de helicópteros encheram o ar. Foi um conflito interespécies brutal de proporções épicas. No entanto, quando chegou a hora da batalha final sobre números, os humanos tiveram uma ligeira vantagem. O aparecimento de novos louva-a-Deus da fenda começou a diminuir. Com êxtase pintando seu semblante bestial, Charles liderou o último da frota aérea em direção à fenda. Assim que chegaram bem na entrada da fenda, a luz penetrante subitamente diminuiu. Charles olhou para cima bem a tempo de ver uma pedra tão grande quanto uma casa voando diretamente em sua direção. A força do impacto o fez girar em direção às águas abaixo. Ignorando a dor da colisão, ele usou suas garras afiadas para se impulsionar para longe da atração gravitacional da pedra e voou de volta para o ar. Os outros não tiveram tanta sorte. Gritos ecoaram enquanto a cacofonia de madeira lascada e metal estridente acompanhava a pedra que descia. A rocha e os navios condenados, junto com sua tripulação, caíram nas águas. Charles conseguiu agarrar um dos humanos caídos com suas garras traseiras e desviou para o lado. Quando ele ascendeu em direção ao terreno acima mais uma vez, ele olhou para baixo e percebeu que a cabeça do homem estava afundada. Ele estava além da salvação. Sem escolha, Charles soltou o aperto e deixou o corpo sem vida cair em direção às águas. Então, ele voltou seu olhar para a fenda mais uma vez. Nem os dirigíveis nem os helicópteros tinham uma solução viável contra o ataque de pedras caindo. Os louva-a-Deus seguravam o terreno alto. Junto com a luz do sol ofuscante, canhões e miniguns eram praticamente ineficazes em mirar nos insetos. Charles cautelosamente rastejou em direção à borda da fenda. Colocando a cabeça para fora, ele olhou para cima através do tom âmbar de seus óculos de proteção. A fenda se abriu para um túnel com 40 metros de diâmetro. Centenas de louva-a-Deus cercavam a outra ponta da passagem em um círculo quase perfeito. Lançar um ataque de baixo era um desafio montanhoso. Além disso, eles não podiam se dar ao luxo de prolongar a batalha. Os dirigíveis podiam pairar, mas os helicópteros ficariam sem combustível. Mantenha suas posições. No momento em que ouvir uma explosão, é a deixa para se mover. Entendido? Charles gritou enquanto estava pendurado de cabeça para baixo com barris de explosivos nas mãos. Vendo os acenos afirmativos, Charles agarrou os barris de explosivos e fósforos entre os dentes e começou a escalar a fenda rochosa em uma posição invertida. Parando brevemente na entrada, ele respirou fundo e contou em seu coração. Na contagem de 3, seus músculos ficaram tensos. A adrenalina bombeou por suas veias enquanto ele começava sua subida. Os louva-a-Deus notaram Charles. Pedras de vários tamanhos começaram a chover de cima. Com uma agilidade incrível, Charles saltou de uma face do penhasco para outra enquanto desviava das pedras que caíam. Inicialmente, ele ainda conseguia desviar das pedras com facilidade. No entanto, quanto mais alto ele subia, mais traiçoeira a jornada se tornava. Com um estrondo estrondoso, uma placa de pedra do tamanho de uma mesa raspou a encosta do penhasco e caiu contra o ombro direito de Charles. Uma dor aguda o atravessou, e ele sentiu sua garra direita ficar mole com o impacto. Ninguém, nada, pode me impedir de retornar à superfície. Charles soltou um rugido primitivo de convicção enquanto riscava um fósforo no penhasco rochoso. Olhando para os louva-a-Deus pairando a apenas 20 metros acima dele, ele acendeu os explosivos e, com um chute, lançou-se do penhasco e voou para cima. Pedras caíam sobre ele enquanto ele subia, mas em uma jogada final, ele atirou os explosivos incendiados para cima com toda a força que conseguiu reunir em sua pata direita. Assim que Charles caiu da fenda junto com as pedras que caíam, uma explosão ensurdecedora soou. Com quase metade dos ossos do corpo quebrados devido ao sofrimento, Charles mal conseguiu se segurar em uma aeronave em ascensão com uma mão. Um discípulo da Ordem da Luz Divina se aproximou para ajudar Charles a saltar para o mar. Entretanto, no momento em que o discípulo estava próximo, Charles abriu a boca e cravou suas presas no pescoço do homem, alimentando-se fervorosamente do sangue deste. Com a ingestão de sangue fresco, os ferimentos e feridas de Charles começaram a se curar em uma velocidade notável. Ele soltou o discípulo agora pálido de seu aperto e, com sangue escorrendo de seus lábios, ele se virou para os outros 4 humanos diante dele. Preciso de mais uma, Charles comentou com os olhos brilhando vermelhos.
Os 4 discípulos a bordo trocaram olhares antes que um homem musculoso se apresentasse e se oferecesse como tributo. Ao recuperar a saúde e voar de volta pela fenda mais uma vez, Charles viu que os louva-a-Deus estavam perto de serem derrotados. Sua formação estava em frangalhos. E eles estavam lutando em um último esforço. Sem nenhuma vantagem geográfica para ajudar seus números menores, os humanos rapidamente os exterminaram. Os olhos de Charles pousaram no pedaço azul quase invisível no fim do túnel. Um sorriso assustador surgiu em seu rosto preto e peludo. No entanto, seu sorriso foi rapidamente apagado quando uma entidade viva desconhecida gradualmente obscureceu o tom azul. À medida que a luz acima diminuía lentamente, aqueles a bordo dos helicópteros arregalaram os olhos em descrença. Alguns até começaram a tremer incontrolavelmente com o aparecimento de um novo oponente. Capítulo 163. Agarrando-se à face de um penhasco para um breve descanso, os olhos de Charles se arregalaram de terror enquanto ele observava a entidade monstruosa descer. O tamanho da criatura rivalizava com o de uma máquina de perfuração de túneis. À medida que a entidade se aproximava, Charles captou mais detalhes. Uma amálgama de placas quitinosas pretas, tendões roxos e tecidos viscosos e ensanguentados. A criatura tinha uma semelhança impressionante com uma máquina de perfuração de túneis colossal. Pernas de inseto do tamanho de pequenas casas projetavam-se de seus lados e agarravam-se às paredes de pedra ao redor enquanto o Shelder descia. Abaixo de sua massa, olhos compostos brilhavam como fachos de holofotes no fundo de um abismo insondável. Os louva-a-Deus sobreviventes arquearam seus abdômenes brilhantes para cima e formaram uma formação semelhante a uma flor de lótus enquanto se agarravam à criatura Leviatã. Um zumbido trêmulo semelhante ao de uma baleia soou da teia de tecidos vivos no Shelder. Charles podia sentir as emoções subjacentes aos sons. A entidade estava de luto pela morte dos louva-a-Deus. Gole. Charles engoliu um bocado de saliva seca. O recém-chegado ainda não tinha feito um movimento, mas um arrepio gelado percorreu sua espinha sempre que seus olhos compostos o examinavam. A aparição do escudeiro não os envolveu apenas fisicamente. O pavor que ele impôs também pairou sobre os corações e esperanças de todos os presentes. Governador, a Ordem da Luz Divina não mencionou que havia apenas algumas criaturas voadoras indígenas? O que diabos é essa coisa? Gritou um piloto de helicóptero aterrorizado para Charles. A mesma pergunta atormentava a mente de Charles. Por que essa criatura tinha saído para atrapalhar o avanço deles quando estavam tão perto da superfície? No entanto, Charles sabia que não era hora de questionar e lamentar suas circunstâncias. Independentemente do que fosse aquela coisa, ele tinha que tirá-la do caminho. Se recuassem agora, ninguém sabia quanto tempo levaria para reunir outra frota aérea considerável para fazer sua ascensão. Ele esperou tempo demais, ele estava cansado de esperar. Todos acendam. Com um bater de asas, Charles avançou em direção ao escudeiro. Justo quando a distância entre Charles e o Shelder havia diminuído para cerca de 20 metros, os louva-a-Deus agarrados à superfície do monstro Leviatã agitaram suas asas transparentes mais uma vez. As vibrações de suas asas se transformaram em uma linguagem subterrânea compreensível. Morador da superfície, você não causou desastres suficientes para todas as espécies? Charles parou no meio do voo e pairou. Não sei do que você está falando. Eu moro lá em cima. Estou indo para casa. Morador da superfície, você não pode ser de cima. Sua espécie de cima desapareceu com o desastre. Pare com todos esses enigmas. De que desastre você está falando? O que aconteceu lá em cima? Porra de conversa em linguagem humana. Irritado e frustrado, Richard de repente explodiu. Os louva-a-Deus não responderam. Em vez disso, eles rapidamente se espalharam e brandiram seus membros dianteiros semelhantes a foices e encararam Charles. Com a visão diante dele, Charles sabia que não havia mais nada a ser dito. Ele berrou para baixo, fogo. Uma cacofonia de tiros e tiros de canhão rugiu mais uma vez. Sangue roxo respingou na superfície carnuda do Shelder, apenas para os ferimentos se curarem em um piscar de olhos. Seus poderes regenerativos eram espantosamente fortes. O Shelder estremeceu, e seu zumbido de baleia aumentou bruscamente de tom. Suas pernas de inseto ancorando-o aos penhascos se retraíram sincronizadamente. Como um elevador em queda livre, sua massa colossal mergulhou para baixo em uma velocidade assustadora. Ninguém esperava tal ataque. Charles e sua frota aérea despencaram após o impacto com o monstro. As lâminas giratórias do helicóptero cortavam o Shelder, enviando jatos de sangue e tecido vivo para o ar. No entanto, o monstro parecia imperturbável e não demonstrou reação. Talvez não conseguisse sentir dor. Felizmente, as dezenas restantes de dirigíveis desempenharam um papel crucial neste momento crítico. A flutuabilidade de seus balões de ar compensou muito o ataque do Shelder e impediu que a frota fosse jogada no esquecimento. Percebendo que estava parado no meio da descida, apêndices em forma de foice, semelhantes aos usados pelos louva-a-Deus, surgiram debaixo do escudeiro. Ao contrário dos louva-a-Deus, cujas foices afiadas ficavam presas aos membros anteriores, essas foices ficavam presas a longos tentáculos salpicados de pontos pretos. Os tentáculos chicoteavam como um chicote, cortando o ar e perfurando os balões de ar dos dirigíveis. Qualquer coisa que estivesse em seu caminho, fosse humano ou máquina, era cortada em dois. Charles tentou liderar o grupo em um contra-ataque, mas foi inútil.
Quaisquer ferimentos causados por balas ou projéteis de canhão curavam em segundos. Diante dos ataques de tentáculos da implacável criatura em forma de disco, as forças restantes não tiveram escolha a não ser recuar. Mais uma vez, eles foram empurrados para fora da fenda. Por algum motivo, o Shelder interrompeu seu avanço ao chegar à entrada do túnel. Parecia incapaz ou não disposto a persegui-los além da fenda. Preso na entrada da fenda, seus tentáculos se agitavam sem rumo como uma água viva. Com as sobrancelhas franzidas, Charles observou o monstro alojado na entrada da fenda. Ele sabia que tinha que eliminá-lo para completar sua ascensão. Depois de observá-lo cuidadosamente por vários momentos, um plano surgiu na mente de Charles, e ele imediatamente deu ordens para a frota restante. Dividam-se em 3 grupos. Foquem fogo primeiro na esquerda. Seu corpo é sustentado por essas 6 pernas grossas. Se destruíssemos essas pernas, ele não seria capaz de sustentar seu peso enorme. Os discípulos nas aeronaves assentiram em afirmação. No entanto, os helicópteros ignoraram o comando de Charles e começaram a descer. Charles correu em direção ao helicóptero mais próximo e rugiu em fúria. O que você está fazendo? Estamos no momento mais crítico, e você está fugindo? O rugido das pás do rotor girando abafou a maioria dos outros sons. Acima do barulho, o piloto gritou a plenos pulmões: olhe para baixo. O governador Svan sinalizou para recuarmos. Temos que voltar. Ao ouvir as palavras do piloto, Charles olhou para baixo e percebeu que os navios a vapor abaixo haviam formado o semáforo para a retirada com seus holofotes. Enquanto Charles questionava o piloto do helicóptero diante dele, os helicópteros restantes já tinham descido. Agora, tudo que restava pairando perto da entrada da fenda era ele e 20 aeronaves. O sucesso parecia plausível antes, mas com a redução em número, parecia ser uma missão suicida se eles enfrentassem o ser monstruoso de frente. Em circunstâncias normais e com uma avaliação razoável do estado atual, a missão poderia ser considerada um fracasso. Contudo, Charles não estava disposto a desistir. Ele abriu suas mandíbulas monstruosas e rugiu para as aeronaves pairando ao redor dele. Seu papa ordenou que vocês sigam meus comandos. Vocês obedecerão sem perguntas? Sim. Os discípulos irromperam em uníssono. Charles lutou com seu próximo passo. Havia uma estratégia final, carregada de riscos que ele havia criado. No entanto, era uma que ele achava difícil impor à frota aérea para levar adiante. No entanto, o pensamento do mundo da superfície estar logo ali, fortaleceu ainda mais sua determinação. Um olhar de determinação inabalável se instalou nos olhos de Charles. Reúna todos os explosivos. O plano é... Vários minutos depois, a frota restante de cerca de 20 aeronaves começou a se mover e avançou em direção à borda da fenda. Uma batalha aérea brutal se desenrolou. As foices do Shelder atacaram e perfuraram qualquer balão de ar ao seu alcance e enviaram as embarcações acopladas mergulhando desastrosamente nas águas abaixo. Os discípulos se prepararam para o ataque iminente. Cada membro da tripulação a bordo das aeronaves segurava um barril de explosivos em suas mãos. Seus olhares observando as pernas grossas e em forma de coluna do Shelder enquanto se aproximavam. As foices da criatura dançavam no ar, tentando cortar qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. No entanto, os discípulos tinham encurtado deliberadamente os fusíveis dos explosivos. No momento em que um tentáculo se aventurasse muito perto, eles detonariam decisivamente os explosivos sem hesitação. Cada explosão fazia Charles tremer. Cada explosão era um lembrete de que uma vida havia sido perdida, uma morte que foi comandada por ele. Eu não me importo. Estou muito perto para voltar agora. Tenho que voltar. Já esperei tempo demais. Charles gritou histericamente, seus olhos brilhando com uma determinação intensa, quase maníaca. Capítulo 164. Os discípulos da Divine Light Order eram destemidos diante da morte. Apesar de testemunharem os tecidos vivos fragmentados de seus companheiros chovendo para baixo nas águas abaixo, eles continuaram seu avanço para cima. Pendurado de cabeça para baixo no terreno, Charles segurava um barril de explosivos em sua boca. Ele estava esperando por uma oportunidade. Assim que a intensidade das explosões atingiu o clímax, ele abriu suas asas e voou em direção à fenda. Nesse ponto, o carnudo Shelder não tinha muitos tentáculos restantes. A maioria deles foi explodida em meros tocos enquanto seu corpo enorme estava crivado de crateras enquanto a luz do sol brilhava através das feridas abertas. 3 das 6 pernas de inseto que sustentavam seu peso foram destruídas. Suas capacidades de cura superpoderosas estavam fazendo efeito, mas a taxa de regeneração evidentemente havia diminuído. No entanto, a maioria dos discípulos da Divine Light Order se sacrificaram por tal resultado. Restavam apenas 2 aeronaves, e elas pairavam perigosamente no ar. Sentindo a esperança de chegar à superfície, Charles bateu suas asas de morcego e disparou em direção a um grande buraco no corpo do Shelder. No momento em que ele emergiu do outro lado da passagem carnuda, uma luz ofuscante o saudou. Os raios do sol o envolveram, e uma sensação de picada o percorreu. Ele tinha conseguido. Nesse momento, Charles sentiu uma dor aguda e repentina no pé. Ele olhou para baixo e viu um mini louva-a-Deus branco coberto com o que parecia ser lodo. A criatura havia perfurado sua panturrilha com seu membro dianteiro em forma de foice. Com um chute furioso de sua perna esquerda, ele fez a criatura voar e examinou os arredores.
Seus olhos pousaram na parte de trás do Shelder que tinha permanecido invisível todo esse tempo. Grupos de ovos brancos tremiam ritmicamente e vários pequenos louva-a-Deus brancos estavam rastejando em sua direção. Então essa criatura Leviatã serviu como seu local de incubação também. Uau! Uma explosão repentina de chamas atingiu a panturrilha de Charles e o coração dele parou. Droga! Meu traje de proteção está rasgado. Observando as chamas ardentes se espalhando rapidamente por seu corpo, Charles não ousou perder mais um momento. Ele retornou à sua forma humana e pousou nas costas do escudeiro. Ao pousar, ele rapidamente sacou sua lâmina negra e cortou a carne queimada, evitando com sucesso a crise imediata de queimar até virar cinzas. Charles examinou os arredores e, com o barril de explosivos na mão, mancou em direção à perna mais próxima do escudeiro. O Shelder tinha poderes regenerativos excepcionais. Ele tinha que eliminá-lo de uma vez por todas. Caso contrário, ele não seria capaz de ascender em paz. Aparentemente sentindo a intenção de Charles, os ovos nas costas do Shelder chocaram um após o outro. Um enxame de bebês louva-a-Deus mal formados avançou em direção a Charles. No entanto, esses monstros subdesenvolvidos não eram páreo para Charles. Dezenas deles morreram com um golpe da lâmina de Charles. Assobiosses. O fusível foi aceso. Com seu membro protético e Dark Blade na outra mão, Charles escalou o penhasco apressadamente. Estrondo. Com uma explosão que abalou o solo, a quarta perna do Shelder foi levada embora. As duas pernas restantes não conseguiram mais suportar seu peso pesado e foram desalojadas das paredes do túnel. Assim que seu corpo enorme se inclinou, um tentáculo farpado, tão grosso quanto um poste de telefone, saiu de seu corpo, mirando diretamente no coração de Charles. A audição aguçada de Charles captou o som terrível atrás dele. Reunindo cada grama de força que tinha, ele desviou para a esquerda. No entanto, ele estava apenas um momento atrasado. Como uma lança afiada, o tentáculo perfurou e se alojou em seu braço protético. Uma força terrível puxou Charles para baixo enquanto ele seguia a descida do escudeiro. Enquanto observava o pedaço azul acima dele ficando cada vez mais distante, Charles cerrou os dentes em determinação. Com um olhar firme, ele mergulhou sua Dark Blade na encosta do penhasco. Seu corpo parou bruscamente. Acompanhado pelo som de carne sendo rasgada, uma dor lancinante irrompeu de seu braço esquerdo. Seu membro protético foi arrancado à força de seu encaixe. Com apenas a mão direita segurando a lâmina negra, Charles estava pendurado precariamente contra o penhasco. Charles moveu-se habilmente e lançou-se para cima. Seus pés repousaram no punho de sua arma alojada. Sua mão trêmula removeu o cinto, e ele o usou para aplicar um torniquete no ferimento em seu ombro. Buf, buf, buf. Encostado na encosta irregular do penhasco, a respiração de Charles estava pesada e irregular. Ele olhou para cima para ver que o tom de azul permanecia à vista. Uma risada enlouquecida tingida de histeria escapou de seus lábios. Charles pretendia fazer uma breve pausa antes de retomar a subida quando um dirigível com um balão de ar meio vazio surgiu inesperadamente de baixo. Metade do convés foi arrancada e 3 figuras permaneceram de pé no que restou do navio. Charles olhou nos olhos delas antes de chutar contra a Dark Blade e pular para o convés. Ele agarrou um dos sobreviventes restantes e se alimentou de seu sangue antes de apontar para o céu e instruí-los a continuar a subida. Depois de saciar sua sede de sangue, Charles se deixou cair contra a grade do dirigível e respirou fundo. Governador, muitos de nós perdemos a vida. Isso vale a pena? Perguntou um dos 2 discípulos restantes. Charles lançou um olhar para o discípulo, mas devido ao traje de proteção que ele usava, ele não conseguiu discernir suas características faciais ou avaliar sua expressão. Não se preocupe. Vale a pena. Quando chegarmos à Terra da Luz, implorarei ao Deus da Luz para guiar suas almas de volta ao seu reino divino, Charles respondeu. Silêncio se seguiu. O dirigível continuou sua lenta ascensão. Conforme se aproximavam, o pedaço de azul acima se expandia, e Charles conseguia até mesmo distinguir os contornos de nuvens brancas. O tempo está bom hoje, comentou Charles. Seu sorriso nunca saiu do rosto desde que ele acabou com o Shelder. Aproximando-se do outro lado do túnel, Charles notou o que parecia ser uma cidade além da saída. Os restos esqueléticos de arranha-céus projetavam-se ao redor do perímetro da caverna. Eles bloquearam parcialmente alguns dos raios solares, mas Charles já conseguia vislumbrar a bola escaldante no céu. Tanta familiaridade e calor. O dirigível continuou sua ascensão, mas não durou. De repente, um som sibilante ecoou acima deles, o balão estava vazando. Rápido, vão para o prédio, Charles ordenou. Em um último esforço, o dirigível os enviou para uma abertura ao longo da parede de um arranha-céu saliente. Os 4 indivíduos desembarcaram e se encontraram em uma escada cheia de poeira. Siga-me. Charles liderou o grupo enquanto eles tropeçavam em direção ao telhado. À medida que subiam a escada inclinada do prédio inclinado, Charles sentia seu coração bater mais intensamente em antecipação a cada andar que passavam. De repente, ele parou. A apenas 3 metros à frente deles, havia uma porta vermelha que levava ao terraço. A porta não estava trancada. Ele só precisava empurrá-la para abri-la e estaria de volta ao mundo da superfície. Ele estendeu a mão trêmula apenas para retraí-la novamente. Um medo indescritível surgiu em seu coração. Um desejo repentino tomou conta de seus pensamentos. Seu subconsciente estava acenando para que ele retornasse ao mundo subterrâneo, para voltar a Hope Island e estar com sua tripulação mais uma vez.
Mano, já estamos aqui. Está tudo bem. Não há nada a temer. Vamos juntos. A voz trêmula de Richard soou na mente de Charles. Charles respirou fundo algumas vezes e colocou a mão na maçaneta da porta. Espere. Richard de repente interrompeu Charles. Ele tirou uma coroa incrustada de pedras preciosas do bolso do peito e deu uma olhada rápida antes de colocá-la de volta. O que é isso? Uma lembrança para nossa irmã. Comprei com Echo na Hope Island. Que tipo de presente é esse? Alguém usaria isso? Fique tranquilo. Ela ama qualquer coisa com valor. Vamos lá. 3, 2, 1. Ambas as personalidades controlaram seus braços em uníssono para girar a maçaneta da porta. A porta se abriu com um rangido, e uma luz ofuscante assaltou a visão de Charles. No entanto, quando seus olhos se ajustaram, ele foi pego de surpresa pela visão diante dele. O que ele viu no céu não era o sol. Em vez disso, ele se assemelhava a um anel enorme feito de um material similar ao do sol. Dentro do centro deste anel havia blocos flutuantes, muito parecidos com peças de Tetris. Eles se interligavam para criar um triângulo branco gigante. Os 3 discípulos da Divine Light Order que seguiam Charles correram para frente e caíram de joelhos. Explodindo em lágrimas, eles lamentaram um após o outro. Ó grande Deus da luz, tuas ovelhas perdidas finalmente te encontraram. Deus Todo-Poderoso, por favor, aceite minha alma e deixe-me juntar-me ao seu reino. Não era o sol. Assemelhava-se à representação do Deus da luz adorado pela Ordem da Luz Divina. Charles olhou ao redor, atordoado. As paredes que o cercavam eram pintadas de azul com ocasionais aglomerados de nuvens brancas. O azul que ele tinha visto era apenas tinta. Este não era um mundo da superfície. Era meramente uma cavidade escavada no topo, criada pela fundação para um habitat. Ele ainda estava no subsolo. Seus joelhos cederam, e ele caiu no chão. Uma emoção indescritível encheu seus olhos enquanto sua expressão se contorcia lentamente. Um ruído gutural emergiu do fundo de sua garganta. Era mais um gemido abafado do que um choro, como se Charles estivesse lutando para manter suas emoções sob controle. No entanto, seus sentimentos não puderam mais ser contidos, levando a um violento ataque de tosse. Agarrando sua garganta, seu rosto ficou vermelho escuro. Naquele momento, seus soluços reprimidos irromperam, transformando-se em um lamento de cortar o coração, que lembrava o grito final de um pássaro moribundo em uma noite congelante de inverno. Por quê? Por quê? O que você quer de mim? Eu só quero ir para casa. Por quê? A cada explosão, suas lágrimas se misturavam à saliva e pingavam no telhado coberto de sujeira. De repente, o corpo de Charles se moveu. Ele puxou uma coroa incrustada de pedras preciosas e a jogou violentamente no chão. Imediatamente depois, ele tirou um frasco de vidro do bolso do paletó. Era o elixir destinado a apagar qualquer um deles. Ha ha ha. Richard soltou uma risada amarga. Perfeito. Charles, você pode apodrecer neste lugar miserável. Estou farto. Com isso, ele inclinou a cabeça e engoliu o conteúdo do frasco. Ele havia consumido apenas metade quando a mão que segurava o frasco caiu. Charles sentiu um vazio dentro de si, como se algo tivesse desaparecido. Com lágrimas escorrendo pelas bochechas, Charles soltou uma risada amarga. Ele pegou outro frasco no mesmo bolso. Em meio ao grupo de discípulos da Divine Light Order prostrados no chão, Charles se levantou. Usando os dentes, ele habilmente desatarrachou a tampa do segundo frasco. Ele levantou o frasco em direção ao enorme anel brilhante no céu, como se estivesse oferecendo um brinde. Não posso mais me incomodar com o que você é, saúde. Vida longa ao Deus Sol. Que minha próxima vida seja melhor. O anel brilhou e uma suave voz feminina ecoou. Dawn relatando o horário para os cidadãos de Nelbon City. Agora são exatamente meio-dia. Um sorriso maníaco se espalhou pelo semblante de Charles. Assim que ele inclinou a cabeça para trás para beber, sua mão de repente ficou mole, e a garrafa caiu no chão. Ela se quebrou com um impacto, derramando o conteúdo dentro dela no chão. Fungluim Gluna Ferrilia Vana Guftaging. Os sons de cânticos invadiram os ouvidos de Charles mais uma vez. Charles olhou para baixo em meio aos murmúrios e viu seus próprios dedos se transformando em tentáculos semelhantes a polvos, com cada tentáculo coberto de olhos. Vários órgãos amorfos começaram a brotar por todo o seu corpo. Havia apêndices que lembravam garras de caranguejo, orbes inchados de matéria escura e até olhos triangulares deformados como os de peixes mortos. Ei, que interessante! Então você decidiu se juntar à festa também? Charles gargalhou maniacamente enquanto se movia em direção à beirada do telhado. Ele pairava sobre o túnel escuro de onde ele tinha acabado de sair. Sem qualquer hesitação, Charles atirou-se no vazio abaixo. O vento uivava em seus ouvidos. Cada olho que brotou sobre seu corpo se abriu em uníssono. Cenas tanto do mundo subterrâneo quanto do mundo da superfície passaram diante de seus olhos. Mas naquele momento, eles não eram mais importantes. Capítulo 165. Gao Zimin. Gao Zimin. Sai da frente, você está deitado no meu cabelo. Uma voz feminina familiar viajou até os ouvidos de Charles. Ele abriu os olhos e viu a familiar luz eletrônica branca de economia de energia fixada no teto. Era exatamente a luz economizadora de energia do seu quarto. Não havia como errar. Era a mesma luz que ele tinha há mais de uma década neste mesmo cômodo. Ele tinha absoluta certeza disso. Por que você está olhando para o teto? Eu disse que você está deitado no meu cabelo. A mesma voz gritou novamente enquanto uma mão delicada se estendia e beliscava Charles levemente. Charles virou-se para o lado e viu Ana deitada ao seu lado.
O rosto dela estava tingido de leve aborrecimento e impaciência. Vestida apenas com sua roupa íntima, ela soltou um bocejo. Com um assobio, Charles pulou da cama e examinou os arredores. Ele estava de volta ao seu quarto no mundo da superfície. Cada peça de mobília permanecia onde estava, nada havia mudado. Por que você está agindo de forma tão louca tão cedo? Ana murmurou enquanto saía da cama e começava a se vestir. Visivelmente agitado, Charles correu para sua mesa de estudo e escolheu aleatoriamente um livro. Era 100.000 porquês, um livro que seu pai havia comprado para ele. Ao abri-lo, ele viu que o livro tinha os mesmos rabiscos que ele havia desenhado durante sua infância. Querida, precisamos de uma cama maior. Como nós dois podemos dormir em uma cama de solteiro? Sério? Espere só até Elizabeth se juntar a nós. Não vai ter nem espaço para rolar, lamentou Ana. Ela então se moveu em direção à mesa e sentou-se na cadeira diante dela. Pegando o batom ao lado do porta-lápis, ela o destampou e começou a aplicar sua maquiagem. Charles bateu o livro no chão, exasperado, e correu em direção a Ana. Agarrando-a pelos ombros, ele a sacudiu vigorosamente. Ana, o que diabos aconteceu? Eu deveria estar morto. Por que estou aqui? Ana franziu os lábios para uniformizar o batom recém-aplicado antes de dar um beijo firme nos lábios de Charles, como se estivesse marcando sua propriedade. Nesse momento, a porta se abriu com um rangido, e uma jovem garota com um rabo de cavalo e uma coroa dourada apareceu na porta. Ao testemunhar Ana e Charles em um beijo apaixonado, ela fingiu uma mordaça e se virou, querendo ir embora. Gal Sulin! Charles gritou ao avistar a garota pelo canto dos olhos. Ele correu em direção a ela como um louco e a puxou para um abraço sufocante. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas, vermelhos e crus com a emoção crescente. Oh, o que você está fazendo? Incesto é um crime, sabia? Sulin lutou sem entusiasmo, como qualquer irmão faria. Charles levantou a cabeça e estendeu uma mão trêmula para acariciar o rosto de Sulin. Ele não conseguia mais controlar suas emoções, e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Surpresa, a menina voltou seu olhar para Ana e disse: Ei, seu marido enlouqueceu. Ana tirou os chinelos masculinos dos pés e trocou por um par de saltos vermelhos. Ela andou até Charles para pegar o braço e o levou para fora da sala. Sua cabeça está uma bagunça de novo. Venha, deixe-me mostrar uma coisa, disse Ana. Charles então seguiu a liderança de Ana até a sala de estar, onde foi pressionado contra o sofá. Enquanto seus olhos examinavam o cômodo, que parecia intocado e precisamente como ele se lembrava, a confusão nublou sua mente. Ana ligou a TV LCD montada na parede, e ela imediatamente acendeu com uma transmissão de notícias. A tela mostrou um enorme buraco negro situado em uma paisagem desértica e 7 ou 8 helicópteros circulando acima dele. A área ao redor do buraco negro estava cheia de vários equipamentos. Com a ajuda de nossos aliados do mar subterrâneo, nossos cientistas chegaram com sucesso ao seu destino e adquiriram uma compreensão primária de muitas das tecnologias encontradas nas ruínas da Fundação. Esta descoberta levará a tecnologia da nossa nação a um nível totalmente novo, relatou o apresentador. De fato. E todo o crédito vai para um indivíduo anônimo que se recusou a revelar sua identidade. Ele é um verdadeiro benfeitor para toda a humanidade. Nossos queridos espectadores, por favor, juntem-se a nós para estender nossa mais profunda gratidão a esse herói enigmático, continuou o co-apresentador. Ana se inclinou para mais perto, seus lábios vermelhos mal tocando a orelha de Charles e sussurrou: Você esqueceu? Bem quando você mergulhou nas águas, o Deus Sol explodiu e deixou um buraco em seu lugar. O buraco em Nelbon City leva direto para o mundo da superfície. Depois de retornar ao mundo da superfície, você desceu novamente e me trouxe para cima com você. E então, aqui estamos. É simples assim. E boas notícias para você, eu não como mais humanos. Eu posso sobreviver com a dieta de um humano normal também, Ana continuou. Charles olhou para as notícias na tela em choque enquanto sua mente corria para absorver a enxurrada de novas informações. Ele só conseguia ficar sentado ali, atordoado e sem palavras. Clique! A porta da frente carmesim se abriu, e Elizabeth entrou na sala de estar. Suas bochechas estavam vermelhas pelo calor sufocante. Abanando o rosto com uma mão, ela resmungou: Meu Deus, está um calor escaldante lá fora. Acho que está pelo menos 40 graus Celsius. Quando ela se virou e viu Charles, seus olhos brilharam. Ela imediatamente correu para o outro lado do sofá e se aninhou nele. Charles, sinto muito. O governador da Terra da Luz continuou pedindo para me ver, e eu tenho estado tão ocupada com todas essas reuniões. Finalmente terminei com elas agora e finalmente tenho tempo para ir visitá-lo. Você sentiu minha falta? Elizabeth arrulhou. No entanto, Charles apenas olhou para ela sem expressão. Confusa, Elizabeth lançou um olhar curioso para Ana. Nada demais. A mente dele está um pouco confusa agora. Provavelmente por causa do que aconteceu. Ana explicou com um suspiro. Entendo. Então, acho que deve ficar tudo bem, Elizabeth respondeu. Com um traço de excitação em seu rosto, ela se inclinou para mais perto de Charles. Charles de repente sentiu uma sensação molhada no lóbulo da orelha enquanto a voz sensual de Elizabeth ecoava em seu ouvido. Você é minha esta noite. Por que não tentamos algo diferente? Isso não vai dar certo. Ana interrompeu e colocou uma perna sobre o colo de Charles. Fizemos um acordo quando acabamos de chegar.
Espere um momento. Estou realmente confuso, disse Charles, colocando uma mão em cada mulher para contê-las gentilmente e evitar que a situação piorasse. Nesse momento, um barulho rítmico soou na cozinha. Charles voltou seu olhar para a cozinha e viu seu pai batendo a colher em sua mão contra um prato. Filho, o almoço está quase pronto. Põe a mesa. Charles se levantou tremendo. Quando ele estava prestes a correr em direção ao homem de meia-idade, Anna e Elizabeth rapidamente o contiveram. Acalme-se. Você vai assustar o pai. Depois de outro surto de confusão, Charles finalmente se acalmou e sentou-se à mesa de jantar. Seu olhar correu pela sala enquanto ele examinava os arredores. Imperturbável pelo comportamento frenético do irmão, Gausulin sentou-se ao lado, absorta em seu jogo de celular. A mesma coroa adornava sua cabeça, e ela parecia completamente indiferente à comoção ao seu redor. Logo, uma variedade de pratos foi trazida. Havia intestinos salteados, peixe agridoce, espinafre frito e carne de porco assada. Eram pratos caseiros simples, mas pareciam deliciosos. Mãe, deixe eu ajudar, disse Charles enquanto se levantava e pegava um dos pratos. A mãe dele balançou a cabeça. Sua expressão estava tingida de emoção quando ela disse: se isso significa ter você de volta, nem mencione trazer os pratos. Eu faria qualquer coisa só para ter você de volta. Você tem ideia do quanto eu senti sua falta todos esses anos? Eu pensei que você tivesse ido embora para sempre. Mãe, deve ter sido difícil para você, Charles respondeu, parecendo culpado. Não vamos falar de coisas infelizes. Agora que você finalmente está em casa, descanse. Sente-se. Ainda tem sopa, vou trazê-la agora, disse sua mãe enquanto gentilmente empurrava Charles de volta para seu assento. Nesse momento, Elizabeth passou uma tigela cheia de arroz para Charles. Elizabeth, obrigado, disse Charles enquanto pegava a tigela. Não mencione isso, afinal, eu sou sua esposa legítima. Capítulo 166. Sentada ao lado de Charles, Anna puxou a gola de Charles. Gausulin, onde foi parar a tatuagem no seu pescoço? Charles largou sua tigela de arroz e puxou a gola da camisa para o lado. De fato, de acordo com as palavras de Anna, a tatuagem que lembrava uma aranha morrendo realmente havia desaparecido. Charles levantou o olhar e perguntou: Geagia, essa tatuagem não foi você que fez? O quê? Eu? Não seja absurda. Eu nunca faria algo assim, Anna retrucou. Enquanto os dois discutiam, todos os pratos deliciosos logo foram colocados na mesa. A família de 6 começou a festejar em êxtase. A cada mordida que dava, Charles saboreava os sabores intensos e mastigava com prazer. Ele nunca imaginou que mesmo pratos tão modestos e caseiros pudessem ter um gosto tão divino. Se ao menos meus tripulantes estivessem aqui, Charles pensou de repente. No momento seguinte, a campainha tocou. Charles se levantou e foi abrir a porta. A porta se abriu para revelar toda a sua tripulação do navale. Os sorrisos radiantes em seus rostos combinavam com o calor da luz do sol brilhando sobre eles. Deep bandagens, James. Como vocês todos chegaram aqui? Capitão. Viemos te encontrar. Deep exclamou e puxou Charles para um abraço de urso. Senhor Charles, você ficou fora por tanto tempo, e nós realmente sentimos sua falta. Esta é sua casa? Parece tão bonita. Lily entrou na conversa e correu animadamente pela perna de Charles. Com uma multidão tão grande, a pequena mesa de jantar existente era claramente insuficiente para acomodar todos. Felizmente, eles tinham uma mesa maior e redonda em casa, que prontamente montaram para dar espaço a todos os convidados. Risadas ecoaram por todo o espaço enquanto as pessoas se revezavam para fazer brindes de congratulações pela fuga milagrosa de Charles do mar subterrâneo. Rostos por todo lado estavam adornados com sorrisos alegres. Charles nunca esteve tão feliz, pois estava envolvido pelo calor de sua família, amigos e entes queridos. Foto. De repente, uma perna do banco de Charles cedeu, fazendo-o cair no chão. A sala ficou em silêncio imediatamente. Todos os olhos se voltaram para Charles. Ao se ver no centro das atenções, Charles rapidamente acenou com a mão desdenhosa antes de se levantar novamente com a mesma mão. Ele riu e disse: Estou bem. O banco é só um pouco frágil. Vamos continuar. Sulin, por favor, me traga uma garrafa de cola. O jantar de reunião recomeçou prontamente. Lily saltou para ficar diante de Charles e inclinou a cabeça para cima. Com os olhos brilhando, ela perguntou: Senhor Charles, você pode me levar para brincar depois que terminarmos o jantar? Eu quero assistir a um filme, e eu quero um celular também. Com um sorriso caloroso no rosto, Charles afetuosamente bagunçou o cabelo da pequena cabeça dela. Sem problemas. Teremos toda a diversão que você quiser. Quanto a um celular, eu te dou quantos você quiser. Asterisco, asterisco, asterisco. Na orla do distrito de Vereto Harbor, uma mulher cansada na casa dos 40, com um rosto envelhecido marcado por linhas de preocupação, encostou-se no batente da porta de sua casa decrépita que mal tinha 1 metro de altura. Seu olhar estava cheio de inquietação enquanto ela olhava para as docas distantes. Na sala atrás dela, uma dupla de irmãos adolescentes, que pareciam ter cerca de 14 anos, estavam habilmente tecendo uma rede de pesca. Apesar dos múltiplos cortes da rede áspera, o ritmo deles nunca vacilou. Mãe, parece que o Big Brother não vai voltar mais hoje, comentou a irmã mais velha enquanto deixava de lado a rede em que estava trabalhando para olhar para a mãe visivelmente preocupada. A mulher soltou um suspiro. As linhas em seu rosto pareceram se aprofundar ainda mais. Ela se virou e entrou na sala para se juntar aos filhos em suas tarefas. Mãe, o que devemos fazer com toda essa carne de tubarão?
Já é o terceiro dia, com certeza vai estragar se deixarmos durante a noite, o irmão mais novo falou com uma voz um pouco juvenil. A mulher hesitou por alguns segundos antes de caminhar até a mesa. Vou dar para aqueles loucos na esquina. Ainda é comida, afinal, jogá-los fora seria um desperdício. A mulher pegou o prato de carne de peixe que já havia atraído um punhado de moscas zumbidoras. Curvada levemente, ela saiu pela porta. Com o prato na mão, ela caminhou centenas de metros pela estrada. Em um canto negligenciado, vários lunáticos estavam amontoados em uma posição agachada enquanto balbuciavam bobagens incompreensíveis para si mesmos. Os pedestres ao redor deles não prestavam atenção. Assim que a mulher derrubou a carne do peixe no chão, os loucos correram em sua direção. Suas mãos sujas e cobertas de fuligem arranharam a comida em uma luta frenética. A mulher tinha um pedaço de carne de peixe nas mãos. Ela olhou ao redor e viu um indivíduo encolhido no canto mais escuro e imundo. Ela se aproximou do homem e lhe ofereceu o último pedaço de peixe. Coma. Você nunca luta por comida. Como você ainda está vivo? Vestido com trapos rasgados e com o cabelo desgrenhado, o louco desgrenhado estendeu a mão direita restante para aceitar a carne do peixe. Elizabeth, obrigada. A mulher suspirou enquanto observava o louco diante dela devorar a carne. Eu nem entendo o que você está dizendo. Acho que somos todos almas batalhadoras neste mundo. Viver um dia de cada vez é tudo o que podemos fazer. Afinal, permanecer vivo é melhor do que morrer. Assim que ela falou, algo chamou sua atenção. Ela puxou a gola do lunático diante dela para revelar uma tatuagem preta em seu pescoço que estava coberta de sujeira. Parecia assemelhar-se a uma criatura viva que era um híbrido entre uma aranha e um polvo. Alguns de seus tentáculos esticaram-se e estenderam-se para cima no rosto do louco e contorceram-se enquanto ele mastigava. O que é isso? De repente, o louco parou de mastigar e levantou o olhar. Ele olhou para a mulher e perguntou, Geagia, essa tatuagem não foi você que fez? Soltando outro suspiro, a mulher se levantou. Pare com essa sua baboseira. Coma. Termine tudo antes que os outros roubem de você. Deep Bandagens, James. Como vocês todos chegaram aqui? O louco se levantou com uma expressão de espanto. Com um olhar complicado nos olhos, a mulher encarou o louco diante dela. Dizem que vocês, loucos, conseguem ver coisas que os outros não conseguem. Então, você consegue ver o fantasma do meu marido, Kevin? O louco continuou divagando. Aqui, esta mesa não serve para muitos de nós. Temos uma mesa maior na sala. Vamos trazê-la para fora. Se você vir Kevin, pergunte a ele por que ele teve que ir para o mar e nos deixar para trás. Já faz tantos anos. Por que ele não mandou nenhuma mensagem? Ele não sabe o quão difícil é para mim criar 3 filhos sozinha? A voz da mulher vacilou, sufocada pela emoção, enquanto lágrimas começavam a encher seus olhos. Nesse momento, um jovem de cerca de 20 e poucos anos saiu correndo do lado e desferiu um chute forte que fez o louco cair no ar. Como ousa intimidar minha mãe? Você deve estar cansada de viver, ele gritou com fúria evidente. O louco se levantou do chão com uma única mão. Estou bem. O banco é só um pouco frágil. Vamos continuar. Sulin, por favor, me traga uma garrafa de cola. Vester, o que você está fazendo? A mulher rapidamente agarrou seu filho mais velho, que parecia pronto para avançar e continuar seu ataque ao lunático. Vester examinou ansiosamente sua mãe. Aquele louco fez alguma coisa com você? Do que você está falando? Eu estava apenas guardando um pouco de carne de peixe que ficaria rançosa para essas pobres almas, respondeu a mãe de Vester. Vester soltou um suspiro de alívio e lançou um olhar para o louco, que ainda se deliciava com o pedaço de carne de peixe em sua mão. Mãe, vamos para casa. Tenho algo para lhe mostrar, disse Vester enquanto segurava a mãe pela mão e a conduzia em direção à casa trêmula. Enquanto se afastavam, eles podiam ouvir a voz fraca do louco chamando atrás deles. Lily, cuidado com os carros. Capítulo 167. Entre rápido. Feche a porta também, Vester disse nervosamente no momento em que entrou na casa deles. Sua mãe, Helena, colocou o prato vazio que segurava na mesa antes de se virar para Vester. Onde você esteve nos últimos dias? Está com fome? Devo cozinhar algo para você comer? Ignorando as perguntas da mãe, Vester aumentou o pavio da lamparina a óleo para iluminar o ambiente. Então ele puxou seu irmão e irmã mais novos, que estavam diligentemente tecendo uma rede de pesca, para mais perto dele antes de pegar 2 pedaços de pão branco do tamanho de um punho e enfiá-los nas mãos deles. Coma. Fui especialmente para a área residencial e os peguei. Segurando os 2 pães brancos nas mãos, seus irmãos mais novos não deram uma mordida. Em vez disso, uma pitada de preocupação e apreensão encheu seus olhos enquanto eles viravam seus olhares para sua mãe. Uma expressão nervosa cruzou o rosto de Helena enquanto ela olhava para a embalagem imaculada com ceticismo. Isso deve ter sido caro, certo? Helena perguntou. Vester respondeu despreocupadamente. Está tudo bem. São apenas 50 eco cada. Eu os comprei no Crown District. Ainda podemos pagar essa pequena quantia. Com isso, Vester tirou um maço de notas de eco do bolso e as entregou a Helena. No entanto, o rosto de Helena não mostrou sinais de felicidade. Em vez disso, a ansiedade se instalou em suas feições enrugadas. Você saiu roubando de novo? Quantas vezes eu já disse para você não fazer coisas que violam a lei? E se a polícia te pegar? Vester empurrou o maço de notas para as mãos de Helena com um sorriso no rosto. Não se preocupe. Eu não roubei nada, garantiu Vester. Diga-me, de onde veio esse dinheiro então?
O olhar severo de Helena cravou-se em seu filho mais velho. Eu encontrei uma carteira hoje. Acho que pertence a um dos moradores da ilha central. Tem muito dinheiro dentro, gaguejou Veister enquanto desviava o olhar com culpa. Não minta para mim. De onde veio esse dinheiro? A voz de Helena tremeu levemente. Sentados ao lado deles, os irmãos mais novos de Veister trocaram olhares antes de silenciosamente colocarem o pão em suas mãos de volta na mesa. Sem dizer uma palavra, eles retomaram a tecelagem da rede de pesca. Levado ao limite, Veister só conseguiu revelar a verdade. Não é nada demais. Achar que Gang pediu minha ajuda, e está aí a compensação que recebi em troca. Os lábios pálidos de Helena tremeram quando ela respondeu. Você esqueceu como Tim morreu? Ele também foi ajudar, mas quando o mandaram de volta, metade do corpo dele tinha sumido. Os olhos de Helena estavam cheios de medo intenso. Gangues de rua frequentemente tinham como alvo pessoas como elas que viviam no empobrecido distrito portuário com um propósito específico: usá-las em experimentos envolvendo relíquias bizarras. Muitos que foram ajudá-los em seus experimentos foram enviados de volta como cadáveres sem vida. Era uma aposta mortal que somente almas desesperadas ousariam participar. Ela não conseguia entender por que seu próprio filho havia decidido se envolver em uma atividade tão perigosa. Mãe, está tudo bem. Só vou fazer isso uma vez. Olha, não estou de volta inteira? Vou fazer uma longa viagem em breve por vários meses. Tenho que deixar algum dinheiro para a família. Veister então andou até seus irmãos mais novos e os puxou para cima, parando-os de tecer. Pegando os pães da mesa, ele os colocou em suas mãos mais uma vez. Vários meses? Para onde você vai? A voz de Helena tremeu enquanto ela falava. Veister sabia que o que estava prestes a dizer a seguir provocaria a ira de sua mãe, mas ele só podia lhe contar a verdade. Há um navio de carga com falta de um marinheiro. Vou me juntar à tripulação. Helena pareceu ficar perturbada com as palavras de Veister. Ela se levantou abruptamente, marchou em direção a ele e deu um tapa em seu rosto com a mão esquerda. Você perdeu a cabeça? Isso é suicídio. Você esqueceu como seu pai desapareceu? Você não tem permissão para ir para o mar. Helena levantou a mão para outro golpe, mas Veister a pegou pelo pulso no ar. Sua voz surgiu com emoção. Mãe, não é apenas a morte? O que há para temer sobre isso? Se eu morrer, que assim seja. Qual o sentido de viver uma vida tão miserável? Mesmo viver na pobreza ainda é melhor que a morte. Enquanto estivermos vivos, as coisas vão melhorar um dia. Como isso vai melhorar? Já faz 3 anos que Shadow Island afundou. E eu estou transportando carga por aí há 3 anos inteiros. E o que vem depois? Veister gesticulou em direção aos seus irmãos mais novos. Será que meu irmão vai acabar sendo um trabalhador braçal como eu quando crescer? Minha irmã vai se casar com outro trabalhador depois disso? Não estamos todos condenados a continuar nos esforçando nessa área portuária? É isso que você chama de coisas melhorando? Incapaz de conter suas emoções, Veister continuou. 2 dias atrás. Vi você pegando restos de carne de tubarão que outros tinham descascado e descartado no mercado de peixes. Nem os mendigos tocariam nessas partes que estão tingidas com o cheiro forte de amônia, mas ela apareceu na nossa mesa. Como a vida pode melhorar? Bombardeada pela verdade por trás das perguntas do filho, Helena não teve resposta. Ela só conseguiu abaixar a cabeça enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Olhando para a reação da mãe, a voz de Veister suavizou um pouco. Eu me lembro dos dias em que a joalheria do pai ainda existia. Eles podem não se lembrar porque ainda eram jovens, mas eu me lembro que podíamos tomar banho com água doce. Até comemos uma comida deliciosa todos os dias e até moramos em uma casa grande no Distrito Central. É isso que significa ter uma vida melhor e não assim, vivendo como roedores em esgotos. Um silêncio pesado tomou conta da sala por um longo tempo. A chama da lamparina a óleo tremeluziu, e Veister quebrou o silêncio. Enfiando o maço de notas na mão de Helena, ele disse, fique tranquila. Vou garantir que voltemos àqueles bons dias. Eu prometo. Com isso, Veister saiu correndo de casa e foi para as ruas movimentadas, ignorando os gritos angustiados de Helena atrás dele. Depois de navegar por voltas e reviravoltas para perder sua mãe, Veister parou e exalou profundamente. Ele então se aproximou de 2 jovens que estavam fumando à distância. Então, como foi a discussão? Perguntou um deles. Veister assentiu com firmeza. Sim, decidi embarcar. O jovem com uma cicatriz no canto da boca deu um tapinha no ombro de Veister com entusiasmo. Você vai se orgulhar dessa decisão que tomou hoje, companheiro. Pedir comida em terra é para covardes sem coragem. Homens de verdade vivem no mar. Vamos ao bar. As bebidas são por minha conta hoje, ele disse. Veister sorriu e colocou um braço no ombro de seu novo camarada. Você tem certeza de que o capitão concordaria em me ter a bordo? Não tenho experiência em navegação. Não se preocupe. Você está apenas se juntando como marinheiro. Contanto que tenha 2 braços e pernas bons, você estará bem. Além disso, sou muito próximo do contramestre. Apenas dê a ele alguns maços de cigarros, e ele definitivamente concordará. Enquanto o trio avançava de braços dados, eles encontraram o caminho bloqueado por um policial uniformizado de preto. Que chatice! Por que esses malditos cachorros pretos estão bloqueando o caminho? O jovem com cicatriz no rosto resmungou com um olhar de impaciência. Olha ali. Parece que algum figurão está chegando, disse Veister enquanto gesticulava em direção ao cais adjacente. Holofotes brilhantes penetravam na escuridão enquanto um navio colossal e opressivo avançava lentamente em direção ao pier.
Esse é o titã real do governador, comentou um dos espectadores. Pouco depois, Veister avistou vários carros acelerando das docas em direção a eles. Um dos carros estava com as janelas abaixadas, e um rosto incrivelmente lindo passou por eles. Sua beleza inigualável deixou os homens na multidão fascinados. A princesa de Vereto continua incrivelmente linda, não importa quantas vezes você a veja. É ela mesmo. É a senhorita Margarete. Ela é tão linda. O jovem com cicatrizes no rosto lambeu os lábios enquanto um brilho lascivo cintilou em seus olhos. Se eu pudesse tê-la sob mim por apenas uma noite, eu trocaria minha vida por ela de bom grado. Ei, Punk, o que você acabou de dizer? Vem aqui! Gritou o policial mais próximo, seu rosto contorcido de fúria enquanto ele erguia seu cacetete preto ameaçadoramente. A situação estava piorando, então o trio rapidamente escapou da multidão. Capítulo 168. Sentada no carro, Margaret espiou pela janela enquanto a paisagem em constante mudança passava rapidamente por ela. Depois de 3 anos, a ingenuidade juvenil que antes enfeitava seu rosto se foi e foi substituída por uma beleza etérea que acentuava ainda mais seu charme. Mas agora, seu rosto atraente revelava um toque de fadiga. Os últimos 2 meses no mar foram exaustivos. Tudo o que ela queria era chegar em casa o mais rápido possível, aproveitar um banho quente e repor seu sono de beleza. Enquanto o cenário passava por ela, ela finalmente avistou os portões de aço da mansão do governador. Finalmente ela estava em casa. Minha querida, como foi seu passeio pelas ilhas? Foi tudo tranquilo? Kalita se aproximou de Margarete com um sorriso radiante no rosto. Correu relativamente bem. Só estou cansado da longa viagem. Mãe, eu gostaria de tomar um banho. Claro, a água do banho já está preparada e esperando por você. Com o cabelo enrolado em um coque no alto da cabeça, Margarete afundou na banheira de porcelana marfim. Aproveitando o abraço da água morna, ela fechou os olhos e permitiu que sua mente cansada relaxasse. Querida, Martin enviou vários telegramas enquanto você estava fora. Eu os coloquei no seu quarto. Você pode querer lê-los quando tiver tempo, a voz de Kalita soou. As lindas sobrancelhas arqueadas de Margarete franziram-se instantaneamente. Mãe, por favor, deixe-me aproveitar meu descanso. Talvez possamos guardar essa conversa para amanhã? Querida, não há necessidade de escolher mais. Entre todos os seus pretendentes, posso sentir que Martin é o melhor candidato para você. Ele é o filho mais velho do governador da Ilha da Névoa de Ébano e também é muito bonito. Além disso, posso ver que ele realmente gosta de você. Sim, sim. Margarete deu uma resposta superficial. Sua mente estava claramente em outro lugar. Kalita balançou a cabeça em resignação e se virou para sair do banheiro. Não é necessário, mas se você se casasse com ele, isso certamente seria uma grande ajuda para a situação atual do seu pai. Com um clique suave, a porta foi fechada. Margarete foi então deixada sozinha no banheiro espaçoso e cheio de vapor. Ela abriu os olhos enquanto olhava para o lustre de cristal pendurado no teto. Uma expressão complexa apareceu em seu semblante delicado. 3 anos atrás, ela ficou exultante quando soube que o Sr. Charles havia se tornado governador de uma ilha. A notícia a manteve acordada a noite toda. Afinal, isso significava que seu pai não se oporia mais a eles ficarem juntos. No entanto, assim que ela começou a fantasiar sobre o futuro promissor deles, ela recebeu uma notícia devastadora. O governador da Ilha Hope havia morrido. Ele havia caído de uma grande altura e mergulhado nas águas. Seu corpo desapareceu nas profundezas e nunca foi encontrado. Sua tripulação oferecia recompensas pesadas por notícias de seu capitão perdido. Todos sabiam que aqueles que haviam caído nas profundezas do oceano nunca conseguiram retornar. As ondas os levariam embora e os apresentariam às divindades. Ela se lembrava de ter chorado por muito tempo naquela época. Ela também caiu em depressão por um longo período de tempo. Mas com o passar do tempo ela também. Ela estava fazendo 20 anos este ano. De acordo com circunstâncias normais, casar-se com um homem que ela não desprezava parecia a escolha mais sensata. Mas sempre que ela tentava se convencer a se estabelecer com outra pessoa, um sentimento estranho roía sua alma. Senhor Charles, o que eu tenho que fazer para te esquecer? Margarete murmurou para si mesma. Sim, Charles realmente a salvou naquela época. Mas eles não passaram muito tempo juntos, e ele não parecia nem um pouco interessado em falar com ela. Porque ela não conseguia esquecê-lo. Margarete, sem saber, adormeceu enquanto pensava em muitos pensamentos diferentes. No entanto, os pensamentos não a abandonaram, nem mesmo em seu sonho. Quando Margarete finalmente acordou de seu sono, ela se viu em sua cama macia. Senhorita, você dormiu na banheira ontem à noite, disse Gina, sua chefe de sala. Ela estava esperando Margarete desde cedo. Obrigada, Gina. Eu devia estar muito exausta, disse Margarete enquanto arqueava as costas para se alongar antes de se levantar. Bom dia, pai. Margarete cumprimentou com um sorriso ao entrar na sala de jantar. Seu pai barrigudo, Daniel, estava sentado à mesa do café da manhã com uma expressão mal-humorada. Ele segurava um garfo em uma mão e um documento na outra. Suas mãos tremiam enquanto ele examinava o documento. As saudações de Margarete pareceram cair em ouvidos moucos quando Daniel bateu o pedaço de papel vegetal na mesa. Aquele pirralho do Svan passou dos limites. Eu ainda estou vivo e bem. Ele realmente acha que é dono dos mares do norte? Daniel rugiu. Ele então se levantou furioso e saiu furioso da sala. Irmão, o que deu no pai? Margarete perguntou. Ao longo dos anos, Daniel adotou uma nova aparência, e agora seu bigode tremia levemente.
Ele simplesmente lançou um olhar para Margaret e deu de ombros antes de cavar seu bacon mais uma vez. Margaret viu isso e decidiu não insistir mais enquanto afundava em seu assento. O café da manhã foi como de costume, bacon, ovos e feijão, mas Margaret terminou tudo. Esfregando sua barriga inchada, Margaret hesitou sobre o que fazer em seguida. De acordo com seu plano inicial, ela pretendia apenas relaxar por alguns dias ao retornar para Vereto. No entanto, ela ainda não havia pensado no que deveria fazer para relaxar. Depois de ponderar por vários momentos, ela se levantou e se virou para sua chefe de serviço. Gina, vamos sair para brincar. Logo, Margaret trocou de roupa e entrou no carro. O veículo saiu rapidamente da mansão do governador. Aonde você gostaria de ir, senhorita? Perguntou o corpulento motorista. Não faço ideia. Qualquer lugar serve. Vamos dar uma volta. A ilha de Vereto era vasta. Mesmo que alguém dirigisse um carro, levaria muito tempo para viajar. Margaret espiava continuamente pelas janelas. Ela sentia como se a ilha tivesse mudado novamente durante sua ausência. E antes que ela percebesse, a manhã já havia se transformado em meio-dia. Pare o carro. Ao ouvir a urgência na voz de Margaret, o motorista pisou no freio de mão. Margaret então saiu correndo do carro parado e correu até uma barraca de algodão doce. Senhor, eu gostaria de uma rosa, por favor. Ela exclamou. A máquina zumbiu e ganhou vida. Logo, um algodão doce rosa foi entregue a Margaret. Margaret caminhou à frente enquanto saboreava o algodão doce. Tudo que era comestível despertava seu interesse. À medida que o algodão doce diminuía rapidamente de tamanho, a visão do caótico distrito portuário, que antes estava obscurecido por sua guloseima, logo entrou no campo de visão de Margaret. Enfiando o último pedaço de algodão doce na boca, Margaret apontou para o distrito portuário. Vamos dar uma olhada. Uma pitada de apreensão misturada com hesitação cruzou o rosto de Gina. Senhorita, essa área não é um pouco perigosa? Talvez devêssemos ir para outro lugar. Está tudo bem. Os homens do irmão estão conosco. Margaret tranquilizou Gina e gesticulou em direção ao motorista corpulento que as estava seguindo. Então, ela agarrou a mão de Gina e a puxou em direção à área do porto. Com sua beleza estonteante e seu vestido branco esvoaçante e requintado, Margaret se destacava como um holofote deslumbrante nas ruas lotadas. Percebendo os olhares persistentes de todos os lados, ela rapidamente fez um desvio até uma loja de roupas de segunda mão na esquina. As pessoas inconscientemente a seguiram e se reuniram na entrada da loja. O motorista não seguiu Margaret até a loja, mas ficou de guarda do lado de fora. Logo, um mendigo se aproximou arrastando os pés com uma tigela nas mãos. Certifique-se de que esse lixo saiba o seu lugar. Eles estão condenados se um único fio de cabelo da jovem senhorita for machucado. Entendido, respondeu o mendigo e saiu correndo. Dentro da loja de roupas de segunda mão, Margaret rapidamente trocou seu vestido branco por um conjunto de roupas mais velhas. Ela saiu da loja e viu Gina esperando por ela enquanto usava roupas semelhantes. Margaret parou um momento para observar a aparência de Gina antes de cobrir a boca para conter o riso. Capítulo 169. Tendo trocado para sua roupa nova, Margaret passeou pelas ruas movimentadas do distrito portuário. Com as pessoas passando por ela sem nem olhar uma segunda vez, seu ânimo se elevou, e ela começou a cantarolar uma melodia jovial. Observando o ambiente enquanto caminhava, seu nariz sensível de repente sentiu o cheiro de delícias carbonizadas. Gina, olha, tem uma barraca vendendo cavala grelhada no carvão. Vamos dar uma mordida. Agarrando Gina pelo pulso, a dupla correu em direção a uma barraca de comida à distância. O motorista também havia trocado de roupa para uma roupa modesta e estava observando atentamente os arredores. Sua expressão tensa só relaxou um pouco quando ele avistou uma silhueta escura no telhado, onde a luz não alcançava. Os oficiais do Distrito 7 chegaram. O porto estaria seguro por enquanto. Com o espeto de cavala grelhada na mão, Margaret continuou seu caminho adiante. As pessoas ao redor dela não eram particularmente limpas e bem cuidadas, e o chão tinha poças ocasionais de água turva e lixo espalhado. Margaret se sentia feliz andando por tais ruas por algum motivo inexplicável. O distrito portuário era muito animado, movimentado e caótico. Todos estavam correndo para cuidar de suas vidas diárias. Navios de vários tamanhos cruzavam as águas, e vários barcos a vapor estavam ancorados nas docas para carregar e descarregar cargas. Trabalhadores robustos, encharcados de suor, transportavam incansavelmente mercadorias de um lado para o outro. Gina cobriu o nariz enquanto se desviava para evitar um grupo de marinheiros fumando cigarros. Senhorita, você está realmente se divertindo aqui? Ouvi dizer que o Tuna Theatre lançou uma nova peça romântica. Vamos lá? Margaret balançou a cabeça e disse, essas peças são todas iguais, retratando como o amor superará todas as probabilidades e receberá um final feliz. A nova peça é apenas a mesma linha de enredo reembalada com novas identidades para os protagonistas masculino e feminino. A realidade está longe disso. Sem se deixar levar pela sugestão de Gina, Margaret continuou sua exploração da área do porto. Ao ver qualquer comida tentadora ou atividades intrigantes, ela não hesitaria em parar e tentar ela mesma. À medida que se aventuravam mais fundo, a rua ficava mais estreita, e um cheiro pungente começou a encher o ar. Algumas figuras perturbadas também podiam ser vistas nas esquinas. Ao avistar esses loucos desgrenhados, Margaret soltou um suspiro.
ela sabia que não poderia fazer muito por eles. Mesmo que ela mandasse esse grupo que viu para o hospício, uma nova onda os substituiria em breve. Eles eram os espectros sempre presentes do distrito, aparecendo e desaparecendo sem deixar rastros. Margaret passou por eles e continuou seu caminho. Em pouco tempo, ela chegou aos arredores do distrito portuário. Uma cabana decadente ficava à beira-mar. Além de um jovem rapaz mastigando sua comida na porta, não havia mais ninguém à vista. Intrigada, Margaret se aproximou com um sorriso no rosto. Ei, sua comida parece deliciosa. O que você vai comer? Alarmado pela aparição repentina de Margaret, o menino rapidamente escondeu o sanduíche de pão preto com ovo atrás de si e correu para dentro da cabana, sem esquecer de trancar a porta atrás de si. Uma risada leve escapou dos lábios de Margaret. Ela estava apenas dizendo olá. Ele realmente achava que ela roubaria sua comida? Vendo que sua tentativa de iniciar uma conversa havia falhado, Margaret caminhou rapidamente em direção à costa e olhou para a vasta extensão escura à sua frente. Senhorita, está ficando tarde. Devemos voltar agora, o corpulento motorista e guarda-costas lembrou enquanto seus olhos examinavam cautelosamente as águas escuras. Ele conseguia lidar com qualquer ameaça potencial nas ruas, mas afastar um agressor das águas estava além de sua capacidade. Margaret permitiu que seu olhar se demorasse sobre as águas por mais um momento silencioso antes de se virar. Este pequeno passeio foi mais refrescante do que qualquer brincadeira de chá da tarde. Vamos voltar agora. Enquanto eles voltavam, uma voz familiar fez Margaret parar abruptamente, especialmente quando eles estavam passando pelo grupo de loucos. Ana, espere um momento. Deixe-me terminar esta rodada. Seu coração pulou uma batida, e ela imediatamente se virou para procurar a fonte daquela voz entre as figuras desgrenhadas. Ela não conseguia entender aquela língua, mas aquela voz era muito familiar. Senhorita, o que houve? Gina perguntou com curiosidade. Os olhos de Margaret dispararam pela multidão suja, mas não conseguiram encontrar a pessoa que procurava. Hesitante, ela disse, não é nada. Vamos. Os três então atravessaram as ruas movimentadas e logo chegaram ao distrito residencial. Com um baque, a porta do carro foi fechada. Sentada no carro, as sobrancelhas de Margaret estavam franzidas enquanto seus pensamentos a consumiam. Os pneus começaram a rodar e o veículo iniciou sua jornada da área residencial em direção à mansão do governador. No entanto, antes que o carro pudesse viajar muito, uma voz ansiosa gritou, "Pare o carro, agora mesmo." O carro freou bruscamente. Com ansiedade visível no rosto, Margaret abriu a porta apressadamente e correu em direção ao distrito portuário. Na pressa, ela tropeçou, e o salto branco do sapato quebrou. Sem se importar com o chão sujo, ela descartou os dois sapatos e correu para frente. Suas meias transparentes eram a única barreira entre seus pés e a rua. Senhorita, o que quer que você queira fazer, me diga. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la, disse o motorista entre suspiros enquanto corria para alcançar Margaret. Esta foi a primeira vez que ele viu sua jovem amante tão frenética. Margaret ignorou as palavras do motorista e seguiu em frente. No momento em que avistou a congregação de loucos à distância, ela apressou o passo. Com uma intensidade maníaca, ela correu para a multidão e examinou cada rosto que encontrou. Olhares vazios adornando rostos sujos de terra passaram por ela, mas ela não conseguiu encontrar o rosto que ela estava desesperadamente desejando encontrar. De repente, a voz familiar ecoou mais uma vez. Lily, aperte aqui para ligar. Margaret girou e seus olhos pousaram no louco que acabará de falar. Parado na sarjeta, ele segurava um rato em decomposição na mão enquanto resmungava em uma língua incompreensível. Ela estendeu uma mão trêmula para limpar a sujeira do rosto do lunático. Ao ver aquela cicatriz distinta que marcava seu rosto, suas emoções desmoronaram. Ela se jogou em seu abraço e começou a chorar. Na mansão do governador, a imaculada banheira de marfim ficou rapidamente manchada de preto por causa de toda a sujeira, apenas para ser rapidamente enxaguada com água morna. Com os olhos vermelhos, Margaret limpou carinhosamente a sujeira do rosto de Charles com sua própria toalha de rosto. Gina, sua assistente-chefe, ficou boquiaberta e observou, incrédula. A jovem patroa realmente se recusa a me deixar ajudar e insiste em dar banho nesse lunático ela mesma? Gina estava bem ciente da aversão inata de sua jovem senhora aos homens. No entanto, ela estava cuidando tão afetuosamente de um louco. Quem é ele no mundo? Quando as camadas de sujeira foram lavadas, o rosto de Charles foi apresentado a Margaret. Uma barba espessa cobria a maior parte de seu rosto inferior, seu cabelo desgrenhado caía descontroladamente, e havia um certo cansaço em seus olhos. A tinta preta da tatuagem em seu pescoço havia subido até seu rosto, tornando-o quase irreconhecível em relação ao homem que ela conhecera 3 anos atrás. As pontas dos dedos de Margaret percorreram suavemente as cicatrizes que cruzavam seu peito, e lágrimas brotaram em seus olhos. Quando você sofreu todos esses anos? Como você acabou assim? Senhor Charles, Margaret chamou suavemente. Você se lembra de mim? Eu sou Margaret. Os olhos de Charles estavam fixos no nada. As palavras de Margaret não conseguiram atrair sua atenção. Margaret abaixou a cabeça enquanto uma série de emoções, dor, preocupação, ansiedade e sofrimento brotavam dentro dela. Ah! Um grito agudo e repentino tirou Margaret de seu estado de luto. Gina, o que houve? Margaret perguntou. Senhorita, olhe para o ombro amputado dele.
A voz de Gina tremeu com um tom de terror. O olhar de Margaret se voltou para o coto do braço perdido de Charles para encontrá-lo infestado de larvas brancas se contorcendo. Elas se contorciam e se enterravam ansiosamente na carne. Senhor Charles, espere aqui. Vou chamar um médico imediatamente. O pânico consumiu Margaret enquanto ela corria em direção à porta do banheiro. Assim que ela abriu a porta e se virou, ela bateu em um peito sólido e musculoso. Ela levantou o olhar para encontrar os olhos de seu irmão, Jack. Aonde você vai? Jack perguntou com uma expressão calma. Capítulo 170. É eu. Margaret gaguejou enquanto encarava seu irmão mais velho. Percebendo o desconforto no rosto dela, Jack empurrou sua irmã mais nova para o lado e invadiu o banheiro. No momento em que seus olhos pousaram no homem desgrenhado e barbudo na banheira, eles se arregalaram em descrença. Ele pensou em várias situações, mas esta não era uma delas. O que é isso? Jack perguntou enquanto suas sobrancelhas se franziam. Ele estendeu a mão, querendo afastar o cabelo desgrenhado de Charles. Margaret imediatamente correu e deu um tapa na mão do irmão mais velho. Ela estendeu os braços para ficar entre Jack e Charles. Não, ela não sabia o que Jack faria se descobrisse a identidade de Charles, mas sabia que não seria algo bom. Jack olhou momentaneamente para a visivelmente nervosa Margaret antes de dar de ombros. Nesse caso, acho que não tenho escolha a não ser deixar o pai saber disso. Você também conhece o temperamento dele. Se ele descobrir que você... Irmão, eu imploro. Por favor, não deixe que ele saiba, Margaret implorou. Então você teria que me dizer quem ele é. Não posso deixar um estranho desconhecido ficar em nossa casa. Ele é um bom homem, alguém que conheço há muito tempo. Ajude-me só dessa vez e mantenha a existência dele em segredo, por favor. Você prometeu que estaria do meu lado, Margaret implorou. Encontrando o olhar desesperado da irmã, Jack esfregou a barba por fazer no rosto antes de soltar um suspiro profundo. Então ele se virou e gesticulou com um movimento de mão. Leve-o e venha comigo. Para onde estamos indo? Margaret perguntou. Você descobrirá quando estivermos lá. Claro, você pode escolher não seguir, mas estou realmente ansioso para ver a reação do pai quando ele o descobrir. Margaret rapidamente ajudou Charles a se levantar e instruiu sua chefe de sala, Gina, rápido, traga uma toalha de banho. Os irmãos saíram da mansão do governador. Levados pelo motorista de Jack, eles navegaram por curvas e voltas por vários minutos antes de o carro parar em uma serena casa de 2 andares com seu próprio jardim. Saindo do banco do passageiro, Jack prontamente fechou a porta do carro e entrou no prédio. Este é um lugar bem tranquilo. Poucas pessoas vêm por aqui também. É mais adequado para suas necessidades. Irmão, onde é isso? Margaret perguntou enquanto ajudava Charles, um tanto atordoado, a entrar em casa. O interior foi projetado em um estilo elegante e minimalista e exalava um charme único. Azulejos de mármore preto cobriam o chão, enquanto o sofá de couro creme acrescentava um toque de sofisticação. O interior predominantemente apresentava uma paleta monocromática de preto e branco, com toques ocasionais de azul para criar um equilíbrio. O design geral evocava uma sensação de linhas elegantes e frescor nítido. Originalmente, eu consegui esse lugar para minhas conhecidas mulheres, mas agora eu estou emprestando para você manter seu cavalheiro. Eu não sou o irmão mais complacente e generoso? Eu costumava pensar que nossas personalidades não eram nada parecidas, mas agora parece que podemos ser mais parecidos do que eu pensava. Respondeu Jack com um sorriso brincalhão. Margaret franziu os lábios e engoliu a réplica que tinha chegado à ponta da língua. Ela ajudou Charles a ir para um sofá próximo, e ambos afundaram nele. Irmão, posso incomodá-lo para chamar um médico? Ele está ferido, Margaret perguntou. Tudo bem, vou mandar um mais tarde, disse Jack enquanto seu olhar alternava entre as duas figuras à sua frente. Irmão, por favor, vá agora. Eu imploro. Os ferimentos deles são realmente graves. A voz de Margaret estava cheia de urgência. Ei, está em a minha casa. Não posso ficar mais um pouco? Jack arqueou uma sobrancelha. Por fim, diante dos apelos insistentes de Margaret, Jack se levantou impotente e foi em direção à porta. Soltando um suspiro fingido, ele lamentou. Sinto que sou apenas uma ferramenta. Usado e depois descartado. A porta fechou com um baque atrás de Jack, deixando apenas Margaret e Charles na casa. Ela se aproximou de Charles. Observando seu semblante de perto, seu coração disparou. Com uma pitada de desconforto, Margaret lançou um olhar furtivo para fora da janela para ter certeza de que Jack realmente tinha ido embora. Então ela estendeu a mão um tanto rigidamente para abraçar Charles e se enterrou em seu abraço. Depois de vários momentos, ela levantou o olhar e encarou Charles. Senhor Charles, não se preocupe. Definitivamente encontrarei uma maneira de curá-lo, não importa o que aconteça. Charles apenas ofereceu um olhar vazio em resposta. Olhando para o rosto familiar, porém estranho, à sua frente, memórias passadas que eles compartilhavam passaram pela mente de Margaret. De repente, ela se inclinou e pressionou os lábios nos dele. Naquele instante, foi como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. Uma onda de tontura a atingiu como se estivesse embriagada, mas ainda assim foi igualmente reconfortante. Do lado de fora da casa, Jack franziu o senho enquanto se encostava na parede e fumava seu charuto. Quando ele estava prestes a terminar seu segundo, ele murmurou para o ar aparentemente vazio à sua esquerda. Descubra tudo sobre aquele homem o mais rápido possível. Quero saber quem ele é e como ele conheceu Margaret.
Uma brisa suave soprou em seus ouvidos, mas não havia ninguém visível ao redor dele oferecendo uma resposta. Jack parou de falar. Ele jogou o charuto no chão e o esmagou com a bota antes de continuar. Mande alguns homens para vigiá-lo. Se ele mostrar a menor indicação de que fez mal à minha irmã, acabe com ele e jogue-o nas águas. Na manhã seguinte, o rosto de Margaret estava cheio de alegria enquanto ela segurava uma pequena cesta na mão e saía correndo da mansão do governador. No entanto, assim que ela saiu, ela encontrou seu pai, Daniel, que tinha acabado de descer do carro. Minha princesinha, aonde você vai? Daniel perguntou com um sorriso no rosto enquanto abria os braços para um abraço. Aproveitando a duração do abraço, Margaret inventou um álibi. Com um sorriso doce, ela respondeu: Pai, Mary me convidou para ver a nova peça no teatro. Não voltarei para o almoço. Daniel olhou para a filha com ceticismo enquanto ela saía do complexo. Algo sobre Margaret hoje parecia errado. Depois de algum tempo, Margaret chegou à pitoresca casa de 2 andares. Empurrando a porta do quarto, ela foi recebida por sua chefe de serviço, Gina, cujo rosto tinha um toque de fadiga. Como ele estava ontem à noite? Aconteceu alguma coisa? Margaret perguntou. Gina reprimiu um bocejo e balançou a cabeça. Nada demais aconteceu. Ele ficou quieto a noite toda. Mas, ocasionalmente, ele falava em alguma língua incompreensível. Tudo bem. Você deveria voltar para descansar. Eu já ajudei você a pedir licença com o mordomo. Senhorita, você tem certeza sobre ficar sozinha com ele? Seria. Gina hesitou em deixar sua jovem senhora sozinha com um homem desconhecido. Eu vou ficar bem. Apresse-se, volte e descanse. Margaret pediu enquanto gentilmente empurrava Gina para fora da porta. Depois de ver Gina sair pelo portão da frente, Margaret voltou para o quarto e delicadamente colocou Charles na cama. Ela então tirou da cesta os pratos que havia preparado pessoalmente e os colocou diante dele. Um sorriso caloroso e contente floresceu no rosto de Margaret enquanto ela observava Charles dar uma mordida após a outra. Enquanto ela continuava a alimentá-lo, sua voz suave ecoou no quarto. Senhor Charles, o médico me disse ontem que seu ferimento no ombro está cicatrizando bem. Sua lesão cerebral é bastante complexa, mas não se preocupe. Ainda há esperança de recuperação. E quando você estiver totalmente recuperado, talvez possamos. Margaret parou de falar enquanto suas bochechas ficavam vermelhas. Ela continuou alimentando Charles sem dizer mais nada. Depois que Charles terminou sua refeição, ela sentou-se ansiosamente por alguns minutos, suas bochechas ainda queimando com uma cor rosa profunda. Ela então se inclinou e se deitou sobre Charles. Deitada contra seu peito e ouvindo o batimento rítmico de seu coração, os cantos de seus lábios se curvaram para cima em um sorriso fraco. Depois de alguns segundos, ela tirou os sapatos com decisão e se juntou a Charles na cama, aconchegando-se ainda mais em seus braços. Enquanto isso, Jack estava sentado atrás de sua mesa no escritório dentro da mansão do governador. Sua expressão era solene enquanto ele lidava com a papelada oficial. Nesse momento, uma voz profunda soou ao lado de seu ouvido. Encontrei informações sobre aquele homem de um braço só. Ele é o governador desaparecido de Hope Island, Charles. Jack ficou momentaneamente atordoado com a notícia. No entanto, um olhar de alegria logo apareceu em seu rosto. Você tem certeza? Jack queria uma reconfirmação. A jovem amante cortou o cabelo dele e raspou sua barba hoje. Seu rosto bem barbeado combinava com o retrato emitido pela Hope Island. Uma risada maníaca escapou dos lábios de Jack enquanto ele murmurava: "Oh, minha querida irmã, você realmente se superou. Pensar que você pegaria uma captura tão valiosa e ainda o traria de volta.